E aí, Nova Semente, feliz sábado! Feliz sábado, a gente está aqui na frente hoje com Nova Semente Coral. Nova Semente Coral, dá feliz sábado para a igreja? É assim que se faz. Eu gosto assim, com a frente cheia, cheio de pessoas que querem adorar o nome do Senhor. A adoração hoje vai acontecer com uma dinâmica vocal aqui diferente, mas do jeito que a gente já está acostumado a fazer, com todo mundo se entregando em adoração com tudo o que tem. E a primeira canção é uma dessas de encher o peito, porque a gente canta a respeito daquela que é a maior das esperanças que a gente tem, que é de encontrar a Cristo na eternidade, no céu, em um lugar em que as coisas que nos fazem mal já não existem mais, e tudo o que existe é a felicidade e a eternidade com o Pai. Então se coloque em pé diante de Deus e deixe essa esperança preencher o seu coração através desse louvor aí. Tristeza e dor. Aleluia, nunca mais. E nunca mais haverá. Veremos os olhos de Cristo. Livro do profeta Isaías, capítulo 65, no verso 24. Antes mesmo que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Essa promessa foi feita para o povo de Israel, para que se cumprisse na vida dele pós-cativeiro.
Mas Israel falhou em cumprir isso. Então esse texto tem uma aplicação que serve para nós. Essa promessa é para mim e para você. Mas acima de tudo, ela tem que ver com o que o coral acabou de cantar. De quando eu e você estivermos na presença de Deus por toda a eternidade. Mas enquanto esse dia não chega, como diz Salmo 139, Anderson, mesmo a palavra não tendo saído da sua boca, filho, eu já conheço. E é por isso que eu convido você a se ajoelhar nesse momento, para que, confiando nessas promessas, nós falemos com o nosso Deus. Maravilhoso Deus e Pai, nós mais uma vez agradecemos ao Senhor por esse sábado, agradecemos ao Senhor pela salvação que temos em Cristo Jesus. E ao nos prostrarmos diante do Senhor humildemente, reconhecemos nossa dependência e que o Senhor é o único digno de toda honra, glória e louvor. Maravilhoso Deus e Pai, como é bom termos essa esperança de que muito em breve, quando o Senhor voltar, além do céu azul, nós poderemos te contemplar face a face, ver-te como tu és de fato e verdade, e podermos te ouvir e poder falar com o Senhor pessoalmente. Mas, bom Deus e Pai, o nosso pedido nessa manhã, mais uma vez, baseados em tua palavra, é que o Senhor possa visitar, contemplar, ler o coração, a mente de cada pessoa aqui nessa manhã. E fazendo isso, bom Deus e Pai, nós suplicamos que na tua infinita bondade, o Senhor possa responder de acordo com a tua vontade, para que isso possa trazer alegria não só ao nosso coração, mas também para que a sua glória se manifeste entre nós. Ó Deus, humildemente rogamos, continua falando ao nosso coração através de tudo que for feito aqui, inclusive por meio da exposição da tua palavra. Oramos e agradecemos em nome do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus, aquele que em breve vem. Amém. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Nós estamos às vésperas de uma programação de família. Então o momento de adoração hoje vai ser diferente. Onde estão as crianças da Nova Semente? Levanta a mão. Muito bem, vocês vão me ajudar a contar a história. E os adultos também. Então quando eu estiver contando hoje a história para as crianças, a adoração é para as crianças. E como a gente tem que ser criança para entrar no reino do céu, todo mundo vai participar. Então quando eu estiver contando a história e eu mostrar aqui, esse aqui é o número, e vocês falam 1. Fácil, né? Esse aqui é o 4. Esse aqui vai ser uma casa, uma escada. E esse daqui vai ser um buraco. Fácil, né? Vamos lá então? Opa! E esse daqui vai ser uma cama. Ok? Todo mundo treinados? Agora é pra valer. Era uma vez homem que não podia andar, então ele vivia deitado em uma, mas ele tinha amigos que levavam para todos os lugares. Que bom, né? E eles ficaram sabendo que Jesus estaria em uma, mas quando eles chegaram lá, os amigos carregando perceberam que a estava lotada. Eles tentaram, empurraram para cá, empurraram para lá e não conseguiam entrar. Aí eles começaram a ficar tristes. O que a gente vai fazer? Então eles tiveram uma ideia. Vamos pegar aquele homem, amarrar subir fazer em cima e descer Será que vai dar certo? Que coragem, né? Mas eles tinham muita fé. Então eles pegaram aquele homem, colocaram e foram subindo bem devagarinho para ele não se machucar. Chegando em cima fizeram e começaram a descer
Imagina, gente, todo mundo aqui, adorando, louvando, e de repente um buraco no teto e começa a descer As pessoas começaram a falar mal daquele homem. O que ele está pensando? Mas que confusão! Naquela época as pessoas que tinham qualquer doença era porque eles tinham pecados. Então aquele homem começou a ficar envergonhado. Mas sabe quem estava naquela? Jesus. E Jesus é diferente. Ele deu um sorriso, olhou para aquele homem envergonhado e falou assim: não fica triste. Os seus pecados estão perdoados. Porque não era só o dodói nas pernas. Ele tinha um machucado no coração, como muitos de nós quando viemos à casa de Deus. Jesus deu um sorriso. E aquele homem ficou tão feliz. Mas o povo, aquele povo avaliador, 4 estrelas para Jesus, 2 estrelas. Começou a falar quem que ele acha que ele é para perdoar pecados. Então Jesus olhou para ele, olhou para o povo e falou assim: vocês acham mais fácil o quê? Perdoar pecados ou pedir que ele ande? E Jesus falou para ele pegar e andar. E aquele homem levantou, pegou colocou embaixo do braço, saiu daquela e encontrou os amigos. E a Bíblia diz que eles saíram louvando a Deus. Bons amigos são assim. São aqueles que levam a gente para perto de Jesus, independente do que está acontecendo. Esse é o momento que a gente convida vocês a serem adoradores. A semana está começando, a semana vai começar. E você pode convidar um amigo para vir aqui para a programação da família. Você que é criança, também pode convidar um amiguinho para vir. Porque adorador não é adorador um só momento. Porque adoração é um estilo de vida. E nesse momento também vocês podem contribuir com as ofertas e com os dízimos. Vocês já sabem como funciona, não sabe? Tem um QR Code que vai levar para o 7Me. Ou então, você também pode usar o Pix, que é o e-mail. Mas para a gente saber se é oferta ou dízimo, na casa dos 10 centavos, na casa dos centavos, 10 para dízimo e 20 para as ofertas. Que Deus abençoe, que a gente possa colaborar e adorar de todo o coração.
e agradeço o que fez por mim. Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar. Quanto mais vejo os detalhes, sua bondade posso encontrar. Pai, enquanto eu viver, sempre irei me lembrar, ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. Ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. Oremos. Bom Deus, nós trazemos agora nossos dízimos e as nossas ofertas e oferecemos o que temos. Oferecemos também o nosso coração, Senhor, e nos ajuda a ser como aqueles amigos que levam nossos queridos, as pessoas que amamos, que estão com problemas, que estão com doenças e machucados que só o Senhor pode curar. Nos ajuda, Senhor, compartilhar o seu amor com todos eles. Fica conosco, Senhor, através da presença do seu Santo Espírito nessa programação. É o que pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Posso apresentar uma pessoa muito especial para você que está aqui com a gente? É a Cláudia. Cadê a Cláudia? Está aqui? Ei, Cláudia, você se importa em se levantar para a igreja te conhecer? A igreja fala assim: oi, Cláudia. Ah, olha só que legal, muito obrigado por receberem a Cláudia junto com a gente. A Cláudia é nossa irmã em Cristo. Ela conheceu a Nova Semente através do Paulo, postando os vídeos da igreja, não é isso? Conheceu a igreja virtual ali, junto com você que frequenta a igreja virtual, que nos acompanha de casa também. E a Cláudia mora longe daqui, né, Cláudia? Em Fernandópolis, São José dos Campos. É isso mesmo? Ah, São Paulo, Fernando, é isso aí. São 700 quilômetros para vir para cá, não é? Olha, obrigado por estar aqui com a gente. É uma bênção ter você com a gente aqui agora na igreja presencial. Você é parte da Nova Semente agora. Obrigado por estar aqui, que o Senhor fale com você. Esse amor vai nos alcançando de tantas formas, né? Inclusive você que está aí na sua casa virtualmente. O amor te alcança aí através da rede social também. Que bom que você está com a gente. Se coloque em pé, vamos cantar juntos desse amor então.
Amém? Que coisa linda poder adorar o Senhor junto com você. Esse próximo louvor é uma música que pede a Cristo, entendendo que nele existe cura para as mais diversas e possibilidades de coisas que nos desorganizam. Essa canção vai dizer que ele é a cura. Mas nessa música tem duas palavras que se repetem em um momento especial em que a gente pede a cura do Pai. A gente pede através dessa canção cura para a ansiedade e para a depressão, que são males que nos assolam, nos descaracterizam, deixam a gente diferente do que a gente era, né? Às vezes a gente era conhecido por ser feliz, alegre, motivado, de bem com a vida. Essas coisas vão tirando da gente a nossa essência, deixando a gente de um jeito diferente. Mas Jesus é capaz de restituir e fazer você não como você era antes, mas muito melhor do que você era. Em Cristo nós teremos cura e libertação, amém? Vamos cantar esse louvor juntos pedindo isso para o Pai. Teu nome sobre toda mente e coração, pois sei que existe paz em tua presença. Clamo Jesus. Jesus, sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, clame o santo nome Jesus. Declara, igreja, canta com força. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, clame o santo nome Jesus.
toda alma em depressão. Ansiedade e medo saiam agora. Clamo Jesus. E quem sentiu o abraço do Pai diz aleluia. Que coisa maravilhosa, né? Ele oferece cura para nós. E a maior das curas que nós devemos insistir e pedir para Ele é a cura para quem nós somos essencialmente, que é pecadores. Essa é a nossa essência. E nós devemos sempre continuar e insistir lutando contra isso. Eu não sei você, comigo já aconteceu de pedir perdão por uma coisa que fiz contra Deus. E aí eu vou e oro, peço perdão e vou tentando ser melhor e erro de novo, né? E a gente se sente envergonhado diante de Deus. E algumas orações que eu fiz com Ele sabe disso, foi em silêncio total. Eu chegava diante de Deus, me sentava, fazia uma oração, começava e ficava em silêncio, porque eu não tinha nem o que dizer. Porque de novo, né? Tem que pedir perdão pela mesma coisa, mais uma vez. E aqui tem pelo menos 2 grupos de pessoas. Tem aquelas que estão lutando, insistindo em lutar, acertando, caindo e tentando de novo. Mas tem aquelas que já desistiram de lutar, porque já foram tantas vezes, essa batalha já foi perdida tantas e tantas vezes, que parece que a gente não vai conseguir. Então deixa pra lá. E a gente coloca essa pequena porção da nossa vida em um cantinho escuro, em que ninguém sabe que não existe, ninguém sabe que aquilo acontece, é você e Deus. E você, mais ou menos, porque você ignora essa situação também. Não desista de lutar contra esse mal que te afasta de Deus, porque aqui você erra, pede perdão, é perdoado, vai tentando ser melhor, erra de novo e é perdoado de novo, e assim vai ser, até que esse mal vai ser arrancado de você. Tem lugar na mesa eterna do Pai, e esse convite é feito para você. E para você que nos acompanha de casa também, se de alguma forma esse vídeo chegou para você, não recuse a esse convite. Volta para os braços de Jesus e entrega essa dificuldade que tem te afastado dele para Ele, porque você não vai conseguir sozinho. A vitória vem e virá do Pai, creia nisso. É Ele quem opera em nosso coração a vontade e o fazer. Tudo vem dele. Não desista de lutar e aceite esse convite. A mesa está preparada e ela é eterna e tem um lugar com o seu nome separado para você. Contra ti e contra o céu pequei, me enchi de mim e me deixei levar. Um escravo dos meus erros me tornei.
diretamente do céu pra você. Estou te esperando. Lugar. Venha, não demore. Estou te esperando. Aqui é o teu lugar. E uma salva de palmas para esse Jesus, né? E se você está aqui, você já atendeu o convite do Pai, então que Ele te transforme. Louvado seja o nome do Senhor. Tem lugar na mesa. Pode se assentar. Venha, não demore. Estou. Aqui é o teu. Querido Deus, como é bom nós estarmos aqui na Tua casa e termos a certeza da Tua presença aqui conosco, ó Deus. Como é bom sentirmos o toque do Teu Santo Espírito transformando a nossa vida por completo, tomando o nosso coração em Tuas mãos e colocando ali a paz que só o Senhor pode dar. E que nesse momento, Deus, absolutamente nada possa nos impedir, nada possa nos atrapalhar de termos uma experiência real e transformadora contigo. Que possamos ter ouvidos sensíveis para ouvirmos a Tua doce voz falando ao nosso coração. Que o Senhor continue aqui conosco, que o Senhor manifeste sobre nós a Tua bondade. E que o Senhor fale conosco mais uma vez nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, um feliz sábado para você. Como é gostoso, né? O coral podia continuar cantando aqui a manhã toda e a gente ia cantar junto e amanhã ia passar e ia ser maravilhoso. Eu amo quando o nosso coral canta, eu amo ver essa igreja louvando, isso é extraordinário, é maravilhoso. Eu louvo a Deus pelo privilégio de ser pastor dessa igreja. E louvo a Deus também por você estar aqui. Que bom que você escolheu estar aqui nesse sábado. Que bom que você escolheu vir adorar aqui na Nova Semente. Isso faz parte do propósito de Deus para nós. Nós vivermos juntos, em comunhão, em comunidade. Fomos feitos uns para os outros. E como é bom a gente se encontrar aqui, a gente se animar nessa caminhada, nessa jornada. E antes de entrar na reflexão dessa manhã, eu quero só avisar vocês, porque era para hoje nós estarmos começando aquela série com o Edemar Lamarck sobre família. Mas Deus sabe de todas as coisas, está no controle de todas as coisas. Ontem o doutor Edemar não passou bem, ele foi ao hospital, teve uma crise de labirintite, aparentemente alguma questão viral também que afetou isso. E ele foi medicado, voltou para casa, mas a recomendação médica foi que não fizesse essa quantidade de esforço de enfrentar 2 cultos aqui, com toda a dinâmica de transmitir o conteúdo que ele tinha preparado. Então, eu vou pregar hoje, e a ideia é que, se tudo transcorrer bem durante a semana, no próximo sábado, então ele esteja conosco dando início à série de relacionamentos humanos, o desafio. Então, orem por ele, pela sua saúde, pelo seu restabelecimento, para que em breve ele esteja conosco. E antes também de começar a mensagem, falando nesse contexto de que é propósito de Deus que estejamos juntos aqui, faz parte do plano de Deus, a igreja, a comunhão das pessoas. Eu quero chamar aqui à frente, antes de mais nada, os pastores da comunidade, viu o Marlon ali, o Israel, o Anderson, por favor venham aqui à frente comigo, para que nós possamos receber juntos esse grupo que eu vou chamar aqui, porque no sábado passado, pode subir aqui, venham aqui do meu lado. No sábado passado, a Igreja Adventista comemorou uma data muito especial e nós resolvemos não celebrá-la no sábado passado por conta do feriado.
porque muitos dos nossos voluntários que servem nesse ministério estariam viajando. Então nós deixamos para convidá-los aqui neste sábado. Então, tendo os pastores aqui para recebê-los, eu quero chamar aqui todos os voluntários que servem no diaconato feminino e masculino da nossa igreja, para que vocês venham aqui à frente, por favor. Eu sei que tem gente servindo lá no hall. Se você está aí na porta, pede para o pessoal, vem aqui rapidinho, deixa o seu posto de trabalho e vem para cá. Então todos os diáconos, diaconisas da nossa igreja, por favor, venham aqui à frente, subam ao palco. Vamos recebê-los com uma salva de palmas. Você que não está na escala hoje, mas é diácono e diaconisa e está sentado aí, vem aqui também. Não são somente aqueles que estão escalados hoje, mas se você serve nesse ministério do diaconato e está aqui, por favor, venham para cá. Nós queremos orar por vocês. E aqui diante de toda a igreja e de todos aqueles que nos assistem, darmos a vocês aqui a nossa palavra de reconhecimento por tudo que vocês fazem. Tem muito mais gente nesse ministério. Alguns estarão no segundo culto. Outros, por algum motivo, não puderam vir. Alguns estão chegando ainda. Nós temos um exército que serve nos bastidores. Um exército que corre para lá e para cá, que chega antes de todo mundo, que vai embora depois de todo mundo, para que tudo aconteça, para que o culto possa ser realizado. E nós somos imensamente gratos a cada um de vocês por isso. Deus escolheu a cada um de vocês e dotou vocês com dons, o dom do serviço, o dom da ajuda, o dom da atenção, o dom da oração. E vocês têm disponibilizado do tempo, dos talentos e dos recursos de vocês para essa obra. De maneira que, às vezes a gente está aqui e nós aparecemos, porque tudo é feito para esse momento, mas não fosse o trabalho de vocês, nada disso seria possível. Não fosse a dedicação, o comprometimento, as horas de vocês dedicadas para a obra do Senhor, a Nova Semente ela não poderia acontecer. Então aqui eu quero pedir agora com todo o grupo que está presente hoje, mais uma salva de palmas, por gentileza, a esse grupo. Deus seja louvado pela vida de vocês. Quando eu penso no ministério que vocês realizam, me vem em mente aquela história quando o povo de Israel estava numa batalha contra os seus inimigos e os braços de Moisés precisavam estar erguidos porque assim Deus daria a vitória para o povo de Israel. E Moisés ficou algum tempo ali e pela idade, pelas circunstâncias, não foi possível ficar por muito tempo. Mas Deus preparou 2 homens para que estivessem ali ao lado dele e dessem todas as condições para que os braços de Moisés pudessem estar levantados, erguidos. Esses homens eram Arão e Ur. Vocês são os nossos Arões e Urs. Vocês ajudam com que os nossos braços possam ficar levantados na proclamação da palavra. Vocês são pilares dessa igreja e dessa comunidade, que trabalham de maneira incansável para que a mensagem possa ser pregada. Vocês são o sorriso da Nova Semente, o abraço da Nova Semente. Vocês são a cara da Nova Semente e nós louvamos a Deus pela vida de vocês. Então aqui o nosso muito obrigado. A nossa vontade era de podermos dar o melhor de todos os presentes para cada um de vocês. Infelizmente, financeiramente, a igreja tem que pagar a construção ainda, mas em breve isso será possível. Mas como disse Pedro certa vez, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. E nesse momento nós queremos proferir uma bênção especial sobre a vida de vocês. Então, assim como nós estamos, vamos fechar os nossos olhos, curvar a nossa fronte e vamos orar. Querido Deus, nós queremos louvar o Teu nome, ó Deus, pela vida de cada diácono, de cada diaconisa que serve nessa igreja. Pessoas as quais o Senhor chamou para essa obra especial, que tem o dom do serviço, que tem o dom de ajudar as pessoas, que tem o dom de representar a luz do caráter de Cristo a todos nós. E eles têm dedicado do seu tempo, dos seus talentos, dos seus recursos, para que a obra do Senhor aconteça. Esse momento da pregação só é possível acontecer porque muito tempo antes eles trabalharam e organizaram tudo para que esse momento pudesse acontecer, para que nós pudéssemos estar aqui como guardiões, como cuidadores da casa do Senhor. Eles têm dedicado as suas vidas e nesse momento
nós pastores, estendemos as nossas mãos sobre eles, ó Deus, para abençoá-los e pedir que a sua poderosa mão repouse sobre a vida de cada um deles. Que o Senhor esteja presente em seus lares, por onde quer que forem, e que na vida deles haja sempre a bênção da tua presença, da tua proteção e da tua provisão. Que no Senhor Jesus eles tenham, ó Deus, a resposta de tudo aquilo que precisam. Continua animando-os, continua capacitando-os e continua usando-os para a tua honra e para a tua glória, para o avanço dessa igreja e o cumprimento da tua missão, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe vocês e muito obrigado pela dedicação da vida de vocês ao serviço do Senhor, viu? Deus seja louvado por cada um. Então, queridos, como eu mencionei, a expectativa é que semana que vem a gente comece então a série sobre relacionamentos. Hoje eu quero refletir em algo que Deus colocou no meu coração. E isso ainda é resquício daquela série Soberano que nós fizemos há pouco. Porque de fato, preparar aquela série impactou a minha vida de uma maneira muito significativa e eu espero que tenha impactado a sua vida também. De maneira que tudo que eu tenho olhado, tudo que eu tenho refletido, estudado, meditado, eu tenho procurado fazer isso com a lente da soberania divina. Por isso, trago um tema que também está relacionado a isso. E para introduzir esse tema, eu encontrei um relato que me chamou muita atenção. Esse relato é de um homem chamado Harrison O'Kane. E algo aconteceu de extraordinário na vida dele no ano de 2013. Ele trabalhava como cozinheiro em um navio que navegava ali pela costa da Nigéria. Durante uma madrugada, açoitado por ondas agitadas, o navio virou completamente e naufragou. Começou a afundar no oceano. Naquela fatalidade, 11 pessoas morreram. Mas Harrison sobreviveu. Enquanto o navio afundava, até alcançar o solo a 30 metros de profundidade, ele conseguiu estar naquele momento num ambiente, num canto do navio, onde foi criada ali uma bolha de ar. Mas agora afundado ali a 30 metros debaixo d'água, naquela sala, naquele compartimento do navio, dentro daquela bolha de ar que se formou ali, a dúvida que parava na cabeça dele era: será que alguém sabe que eu estou aqui? Algumas dúvidas a mais na cabeça dele: será que alguém virá para me socorrer? Será que eu vou conseguir sair daqui se eu tentar nadar aqui por entre os compartimentos do navio? Quanto tempo o oxigênio que eu tenho nessa bolha aqui vai durar? Já pensou estar nessa condição? Como você lidaria com isso? O que passaria na sua cabeça nessa situação? Você ficaria desesperado rapidamente? Levaria um tempo para que isso acontecesse? Enfim, fato é que o relato conta que no terceiro dia de naufrágio, no terceiro dia que ele estava lá dentro do navio, na plena escuridão, apenas sobrevivendo por uma bolha de água, os mergulhadores chegaram. E quando os mergulhadores chegaram, Harrison ainda estava vivo. Mas o detalhe que mais chama a atenção nessa história não é necessariamente o acidente, não é necessariamente essa condição, mas é o relato dele. Porque ele vai dizer que o pior de tudo realmente não foi o escuro, não foi o frio e nem foi a fome naqueles dias. Mas a pior coisa com a qual ele teve que lidar ali embaixo foi com o pensamento de não saber se alguém viria buscá-lo. A pior coisa com a qual ele teve que lidar é não saber se alguém sabia que ele estava ali. Isso era o que mais o angustiava. Isso era o que mais pesava no coração dele. E talvez seja isso que mais pese no seu coração hoje. Talvez o maior problema que nós enfrentemos não seja o fato de estarmos muitas vezes naufragando,
mas é de não sabermos se alguém sabe que isso está acontecendo conosco. Talvez esse seja o maior peso com o qual nós tenhamos que lidar, não com o naufrágio de muitas situações, de muitos sonhos na nossa vida, mas a questão que nós temos que lidar é: será que alguém está ouvindo? Será que alguém está vendo o que está acontecendo comigo? Será que alguém virá em meu socorro? Será que ninguém está fazendo nada por mim? Será que você está passando por algo assim? Se sente sozinho enquanto você vê as coisas da sua vida afundando? Eu quero refletir sobre uma história da Bíblia que nos ensina uma lição muito importante sobre isso. Se você tem aí a sua Bíblia, abra no Evangelho de Marcos, no capítulo 4. Marcos capítulo 4, nós vamos ler a partir do verso 35 até o verso 41. E ao fazermos essa leitura, embora a façamos de maneira direta e não tão pausada, por conta do nosso tempo, tenta, no que for possível para você, olhar para todos os detalhes que o texto está te apresentando aqui. Enquanto eu vou ler aqui, tenta fazer algumas perguntas para o texto, tenta cavar mais fundo no texto aqui. Tenta se colocar lá nessa situação para você olhar para essas coisas de outra perspectiva, com mais clareza, para tornar isso mais vívido para você. Marcos capítulo 4, a partir do verso 35, a Bíblia conta para a gente a seguinte história. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos passar para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Essa é a história, uma história conhecida. Você já ouviu essa história, já deve ter ouvido muitos sermões a respeito dessa história, mas já prestou atenção nos detalhes dessa história? Naquilo que essa história quer ensinar para mim e para você a respeito desse contexto? Quando muitas vezes nós estamos naufragando, quando os nossos sonhos estão afundando, quando os nossos planos estão ruindo, quando você se sente sozinho, amedrontado, quando você tem a sua vida em risco. Essa história tem muito para ensinar para nós, dentro daquele contexto ainda da soberania divina. Jesus passou o dia todo ensinando, as pessoas estavam ali, Jesus estava falando, havia multidão, havia um certo movimento na história, e tudo isso, todos esses detalhes são intencionais, porque o autor aqui ele vai querer chamar a nossa atenção para um detalhe que vai fazer toda a diferença nisso, e que precisa chamar a nossa atenção. Porque o que está acontecendo aqui não é o comum. E você vai entender por que não é comum. Porque se você se colocar dentro daquela situação e dentro daquele barco, você vai entender. Há movimento. Não bastasse o movimento de Jesus estar ali com a multidão, da multidão estar ali com Jesus, Jesus vai estabelecer um plano, um roteiro, um itinerário para os discípulos. E o que Jesus vai propor para eles? Vamos para outra margem. Esse é um detalhe muito importante que a gente não pode perder de vista na história. Quem é que propõe esse plano? Quem? Vocês estão comigo? Quem é que propõe esse plano? Preciso que você fale para que isso fique gravado na sua mente. Jesus é quem propõe. Jesus estabelece a direção. Jesus estabelece o destino. Jesus diz: vamos para outra margem. Vamos para o outro lado. E Jesus sabia que o jeito de chegar lá era
pelo barco. Jesus é quem propõe isso. E aqui, queridos, há um detalhe muito importante. Porque a tempestade, ela não acontece fora da vontade de Deus. Ela acontece dentro do plano guiado por Jesus. Você já tinha pensado nisso? A tempestade, ela acontece dentro daquilo que Jesus tinha estabelecido. Jesus, sendo Deus, já sabia que no meio do caminho teria tempestade. Sabia ou não sabia? E Jesus estava com medo da tempestade? Porque quem controla todas as coisas não tem medo. Quem tem o controle de todas as coisas em suas mãos não tem medo. E aí eu pergunto, quem é o Deus que você conhece? Qual é o Deus a quem você serve? O seu Deus se amedronta diante das adversidades da vida? O seu Deus fica com medo diante das tempestades da vida? Porque o Deus que a Bíblia apresenta aqui não teme. O Deus que a Bíblia apresenta aqui encara a tempestade. Porque sabe que ela faz parte até mesmo do seu plano. E quando Ele estabelece o plano, não importam as tempestades. Elas não terão poder de atrapalhar esse plano. Lembra da conclusão da vida de Jó? Bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos pode ser frustrados. Jesus não disse que o caminho seria tranquilo. Jesus nunca prometeu que não teriam tempestades, mas Ele disse, vamos para a outra margem. Sabe onde eles vão chegar? Na outra margem. Porque Ele tem o controle de todas as coisas. E se Ele prometeu que estaria com você até o último dia da história desse mundo, Ele vai estar. Se Ele prometeu para você que você vai chegar lá, você vai chegar, não importa o caminho. Não importa o que aconteça no caminho, não importam as tempestades do caminho. O mar da Galileia já era conhecido por essas tempestades repentinas e inesperadas. Mas aqui o evangelista ainda traz um contexto que era pior do que somente esperar aquele tipo de tempestade. Eles estavam acostumados, eram pescadores, mas naquele contexto, o barco começa a encher de água. A situação começa a sair do controle do que era comum para eles. Porque agora você vê pescadores experientes desesperados. Aquilo fugiu do controle deles. E agora você vem dessa sequência, aqui os detalhes que o escritor está trazendo para nós. Você está em constante movimento, Jesus está ensinando, a multidão está indo em encontro de Jesus. Jesus chama os discípulos para um movimento de ir para o outro lado do mar, da Galileia. E agora, enquanto tudo em volta está agitado pelo movimento das águas, o movimento da tempestade, Jesus está dormindo. Você entendeu o choque? Se coloca no barco onde está todo mundo desesperado, cada um está com um balde na mão, tentando colocar água para fora do barco, e quando eles olham, existe alguém que não está no mesmo movimento. Existe alguém que está desconcertando a cena. Existe alguém que está quebrando a lógica da cena. Alguém está destoando ali, porque todo mundo está preocupado em sobreviver, em poder garantir a salvaguarda do barco, mas tem alguém que está parado. Tem alguém que está dormindo. Esse alguém é Jesus. Jesus está destoando do contexto do barco. O problema para aqueles discípulos agora não é mais só a tempestade, mas é o comportamento de Jesus na tempestade. Sabe por quê? Porque na lógica humana eles estavam esperando outra reação de Jesus. Mas quando eles veem Jesus dormindo, sabe o que Jesus faz? Ele quebra a expectativa dos discípulos. E Jesus é especialista nisso, em quebrar a expectativa. A expectativa do mundo é você pisar nos outros para você alcançar o topo. Ele vai dizer que o maior no reino dos céus é aquele que serve. Ele quebra a expectativa. Jesus vai dizer que para você ser o primeiro, escolha ser. Ele vai dizer, você quer viver? Então morra primeiro. Você quer ser exaltado? Então humilhe-se primeiro. Jesus sempre quebra a expectativa. E a gente muitas vezes tem dificuldade de lidar com isso. E ali Jesus quebra a expectativa. Porque está todo mundo numa direção, todo mundo num movimento.
Jesus não. Jesus está operando de outro jeito. E isso vai deixar as coisas bem evidentes aqui. Quando a gente se depara com Jesus, Jesus evidencia qual é a nossa condição espiritual. Quando a gente se depara com Jesus, Jesus evidencia quem é Deus para nós. Jesus começa a colocar cada coisa no seu devido lugar. Por isso, o maior teste da sua fé não é quando Deus não responde, mas é quando Deus quebra a nossa expectativa. Talvez essa seja a nossa maior dificuldade. É lidar com essa quebra de expectativa. Quando a gente projeta uma coisa, quando nós temos os nossos planos, os nossos sonhos, e a gente coloca eles diante de Deus e diz assim: Deus, eu preciso que o Senhor faça isso. Eu preciso que a coisa aconteça assim. E cedo ou tarde a gente descobre que as coisas não vão acontecer desse jeito. Porque Deus sempre tem um jeito melhor. Deus opera de um jeito diferente, a lógica dele é diferente da nossa. Isso coloca os discípulos em crise. Já não bastasse a crise da tempestade, dos problemas, agora eles têm uma crise com o jeito de Jesus fazer as coisas. E essa quebra de expectativa, essa expectativa que a gente cria muitas vezes de como Deus deve fazer as coisas, de como Deus deve agir, de como Deus deve nos responder, ela cria essa crise também espiritual de não entendermos bem quem Deus é. E a gente começa, por conta dessa crise, a levantar questionamentos que dizem respeito a isso, e eles fazem isso ali no texto. Eles vão dizer: mestre, o senhor não se importa? Olha como eles interpretam a atitude de Jesus ali. O senhor não se importa com a nossa vida? Nós não somos nada para o senhor. A gente está aqui a ponto de naufragar, a ponto de morrer, e o senhor está aí dormindo. O senhor não está nem aí para a gente. Já pensou isso de Deus? Já falou isso sobre Deus alguma vez? Quer saber? Deus acho que não se importa comigo. Deus não está nem aí para mim. Deus não está nem aí para a minha situação, para as minhas coisas. Você percebe o peso que isso traz e que isso revela? Não era só medo. Eles fazem ali na pergunta uma acusação contra Jesus. O senhor não se importa. O senhor não está nem aí para a gente. Será que é isso? Será que o que essa lição, essa reflexão está nos mostrando é que Deus realmente não se importa, que Ele tem mais coisas mais importantes? Por isso às vezes Ele se desconecta, por isso às vezes Ele tira o seu cochilo. Será que é isso? Será que muitas vezes Deus é relapso? Será que muitas vezes Deus não está nem aí? Será que é isso? Quantas vezes nós já não oramos assim: Senhor, o Senhor não está vendo o que está acontecendo comigo? Senhor, o Senhor não vai fazer nada? Senhor, o Senhor não vai responder minha oração? O Senhor não se importa mais comigo, Senhor? É isso? Quantas vezes? Timothy Keller, quando fala a respeito desse assunto, ele tem um pensamento onde ele diz assim: se você acha que Deus sempre deve agir conforme a sua lógica, então o seu Deus não é soberano, é apenas uma extensão de você mesmo. E eu gosto de uma frase também, de um pensamento que diz assim: se Deus sempre atendesse às nossas expectativas, Ele nunca teria a chance de superá-las. E Deus é especialista em superar expectativas. Deus é especialista em resolver os nossos problemas. E diante desse cenário, o que fica evidente é que o problema dos discípulos não era apenas a tempestade, mas era terem uma expectativa errada sobre Jesus. E será que nós temos hoje uma expectativa errada sobre Ele? Assim também, nosso maior problema não é a tempestade, mas é termos uma expectativa errada sobre Jesus. Às vezes nós esperamos dele algo que Ele nunca prometeu. Às vezes nós esperamos dele algo que Ele nunca disse que Ele ia fazer. Mas se teve uma coisa que Ele prometeu, é que estaria conosco. E prometeu tempestades, porque Ele disse: no mundo tereis aflições.
No mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Chega um momento da história no qual Jesus se levanta. Ele repreende o vento e ele diz ao mar: acalme-se. E o texto vai dizer que tudo ficou calmo. Mas a partir daí começa o verdadeiro milagre. O verdadeiro milagre não foi necessariamente apenas em Jesus ter cessado a tempestade e acalmado o mar. O verdadeiro milagre vai acontecer a partir desse momento no coração daqueles homens. E na minha opinião esse é o maior de todos os milagres. Por isso que eu gosto de estar naquele lugar ali no tanque. É porque quando a gente está no tanque, vidas são transformadas e talvez não exista algo mais improvável, mais difícil de acontecer que a vontade humana ser transformada e ser mudada. Mas aqui o coração daqueles homens vai ser mudado. O verdadeiro milagre começa quando Jesus pergunta: por que vocês são tão medrosos? Por que vocês ainda não têm fé? E aqui é mais um detalhe que a gente precisa prestar atenção. Porque Jesus, ele não confronta o vento primeiro, ou a natureza primeiro. Mas sabe o que Jesus vai confrontar? O coração daqueles homens. Jesus vai confrontar primeiro o meu e o seu coração. Por que vocês ainda são tão medrosos? Por que você ainda não tem fé? Por que ainda você não está dormindo junto comigo enquanto a tempestade cai lá fora? Será que você teria condições de fazer isso hoje? Será que você conhece tão íntima e verdadeiramente esse Jesus que você teria condições de, na popa do barco, puxar também o seu travesseiro e descansar ao lado de Jesus ali? Você tem condições de abrir mão do seu conhecimento, da sua força, dos seus recursos, para entregar essa questão da sua vida nas mãos dele e dizer: Senhor, eu confio que o Senhor está no controle. Eu confio que o Senhor pode acalmar a tempestade da minha vida. Isso os confronta de tal maneira que o relato termina com uma pergunta. Qual é a pergunta que os discípulos fazem? Quem é esse? Quem é esse? Que até as ondas do mar lhe obedecem. Quem é esse? E essa pergunta que eu faço para você: quem é esse? Quem é esse Deus a quem você veio servir aqui? Quem é esse Deus a quem você diz adorar? Quem é esse Deus? Você conhece esse Deus? Porque o que o texto mostra para nós é que os discípulos estavam ali com Jesus, mas ainda não sabiam de fato quem Ele era. Soubessem de fato quem Jesus era, não teriam se desesperado. Soubessem quem Jesus era, não perguntariam: Senhor, o Senhor não se importa que nós morramos aqui? E eles revelam uma verdade de que nós podemos andar com Jesus e ainda assim não sabermos quem Ele é. Mas eu quero relembrar quem Ele é. Porque o mesmo Jesus que dorme no barco é o Deus que criou o mar, é o Deus que sustenta o universo, é o Deus que tem autoridade sobre o caos. É como o salmista vai dizer no Salmo 107, Ele acalmou a tempestade e as ondas se aquietaram. Esse é o jeito de Deus usar os seus profetas para traduzir para nós uma linguagem divina. E aqui Marcos está pretendendo dizer uma única coisa: Jesus é Deus. E o convite, queridos, é para que assim como Jesus repousou pela fé no amor do Pai, nós também possamos descansar no cuidado dEle para conosco. Ou seja, o sono de Jesus não é descaso, mas o sono de Jesus é confiança absoluta. De maneira que o nosso maior problema hoje não é o que nós estamos enfrentando, mas é o que nós estamos concluindo sobre Deus no meio disso. O problema são as conclusões que nós estamos tirando diante dessas tempestades da vida a respeito de quem Deus é.
Porque essas situações podem nos confundir, assim como confundiram os discípulos. O medo, o desespero pode nublar o nosso entendimento, a nossa compreensão. E muitas vezes nós acusamos a Deus, assim como esses discípulos o fizeram. Senhor, o Senhor não se importa, o Senhor não me ouve, o Senhor não está vendo o que está acontecendo comigo. Mas esse mesmo Deus que dorme no barco é o Deus que criou todas as coisas. É o Deus que prometeu que estaria comigo e com você todos os dias e que não nos abandonaria. É o mesmo Deus que disse que ainda que uma mãe viesse a esquecer-se do seu filho que ainda mama, Ele jamais se esqueceria de você. Esse é o mesmo Deus. Essas promessas continuam vigentes. Deus continua fiel às suas promessas. Por que não entregar a vida a Ele? Muitas vezes a gente luta, como Harrison O'Kane estava lutando dentro daquele navio, sem saber se alguém sabia que ele estava ali. Você não precisa viver assim, porque Deus sabe. Deus sabe exatamente onde você está. Deus sabe exatamente qual é a sua condição. Deus sabe exatamente quais são os pensamentos que tiram o seu sono à noite. Deus sabe exatamente por que o seu coração bate mais forte, acelerado, preocupado. Muitas vezes Deus sabe. O que Deus está fazendo muitas vezes é apenas quebrando a nossa expectativa para nos levar para um outro lugar, para chegarmos mais preparados a outra margem. Aqueles discípulos podiam ter cruzado o mar descansando, dormindo, mas resolveram desesperar-se no meio do caminho. Mas no final das contas, sabe onde eles chegaram? Eles chegaram do outro lado do mar da Galileia do mesmo jeito, porque Jesus estava no barco. A tempestade foi um detalhe no caminho, um detalhe no processo. Eu não sei se Jesus perguntou para eles no começo: vocês querem com emoção ou sem emoção? Mas no final você vai chegar do outro lado. E se Jesus estiver no barco, não importam as tempestades, porque Ele está no barco. A tempestade não o pegou de surpresa. Aquilo que desespera a mim não desespera ao meu Deus. Aquilo que tira as coisas do controle das minhas mãos não saem do controle das mãos do meu Deus, do seu Deus. Se Jesus estiver no barco, você estará salvo. Quem está vivendo uma tempestade? Quem está vivendo talvez um momento de silêncio de Deus? Quem no fundo já chegou a pensar que Deus não se importa com você, saiba de uma coisa: talvez Jesus não tenha acalmado a tempestade ainda, porque antes Ele está tentando acalmar você. Talvez enquanto a tempestade esteja caindo lá fora, açoitando o barco da sua vida, e Jesus está tentando acalmar você primeiro, para depois acalmar o mar e a tempestade. E na hora que você entender quem é que está com você, quem é esse, o seu coração poderá receber a paz que só o Senhor pode dar. Você vai poder experimentar algo que só o Espírito de Deus pode trazer para a minha e para a sua vida. Então o convite hoje é para você confiar, mas também reconhecer quem é que está no barco. É confiar e descansar naquele que tem todas as coisas no controle das suas mãos. É saber que a presença de Jesus no barco não impede a tempestade, mas tem o poder de acalmar o nosso coração. O mesmo Jesus que parece em silêncio é o mesmo que quando fala faz o caos obedecer. Esse é o Jesus que está no barco. Esse é o Jesus que precisa estar no nosso barco. E se Ele estiver no barco, não importa.
Não importam as intempéries, não importam as tempestades, porque no final Ele vai levar você até o outro lado do mar. Basta você confiar. Basta você descansar na certeza de que Ele é quem Ele é. De que Ele é quem cuida de você. E é sobre isso que nós vamos cantar agora. Nós vamos cantar sobre esse Jesus que se apresenta de maneiras extraordinárias para nós. Essa canção diz que aquilo que Ele oferece é o que Ele é. E Ele é tudo que nós precisamos. Ele é o bom pastor. Ele é o Senhor dos exércitos. Ele é o nosso Pai, é o nosso amigo, é o nosso confidente. Ele é o nosso refúgio, é o nosso socorro bem presente. Ele é tudo que a gente precisa. E o meu desejo é que Jesus esteja presente no barco da sua vida. Porque quando Ele decide falar, até o caos o obedece. Numa palavra de Cristo, a tempestade pode passar. E se ela não passou ainda, é porque talvez Ele esteja tentando acalmar primeiro o seu coração. Então puxe o seu travesseiro, deita ali na polpa do barco ao lado de Jesus e descansa. Descansa na certeza do cuidado dEle.
Querido Deus, nossa profunda gratidão por ter nos dado esse presente precioso que é o Teu Filho amado Cristo Jesus. Muito obrigado, Senhor, porque se Jesus estiver no barco, estaremos seguros e a salvos. Se Jesus estiver no barco, tudo vai dar certo no final. Não importam as tempestades, não importam os naufrágios, não importam os problemas, os desafios, se o nosso coração está guardado em Tuas mãos. Então nesse momento, ó Deus, assume o controle da nossa embarcação. Esteja presente na nossa vida. E que antes de acalmar as nossas tempestades, o Senhor acalme o nosso coração. Para que possamos Te conhecer mais íntima e profundamente. Para que não tenhamos dúvidas a respeito de quem é esse, a quem até as ondas do mar obedecem. Mas que o Senhor seja hoje e sempre o nosso Deus, o nosso socorro bem presente, a nossa base, o nosso fundamento, o nosso alicerce, o nosso porto seguro. Que no Senhor possamos encontrar descanso para nossa alma. Continua conosco, ó Deus. Ajuda-nos a Te conhecermos de maneira mais íntima e profunda. E que a nossa vida esteja, se não estava até agora, que esteja a partir de agora, completamente em Suas mãos. E que possamos viver de maneira completa debaixo dos Teus cuidados. Fica conosco, ó Deus, e nos abençoa. No nome do Teu Filho amado, Cristo Jesus. Amém. Essa é a Nova Semente. Uma experiência real e transformadora com Deus. E o nosso desejo é que você tenha um bom restante de dia na presença dEle. Amém? Deus abençoe a todos.